Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Eu queria, o Cantarelli te perguntou sobre o Erisson, essa situação. Eu queria te perguntar uma avaliação sua sobre dois jogadores jovens do Botafogo, o Jefinho e o Matheus, né? O Matheus, então, é um jogador que o botafoguense já trata assim com carinho há muito tempo. Bom lembrar que fez 18 agora. 18 anos. Muito novo, não podia assim. dirigir. Sim. Agora. A gente fez um jogo dele na Tupi com 16, né? 16 anos. Contra o Palmeiras, Isso, no ano que o Botafogo caiu, e botou o Navarro, e assim, naquele jogo eu falei, cara, esse garoto aí, mano, contra o Palmeiras, que tava lá, o que vocês falassem? Porque na base, o Matheus era mais... e mais centroavante, né? Centroavante. Eu acho que ele tem, no time de cima, já no profissional, característica até pra cair pros lados, assim, ele é muito habilidoso. E o Jefinho é esse perfil que aparece e encanta, muita velocidade, é muito insinuante, drible. Que você falasse desses dois jogadores, o que o Botafoguense pode esperar deles pro ano que vem? Olha, são dois jogadores em momentos de carreira completamente diferentes, não é? Às vezes falamos do Jefinho como um menino, mas ele já não é menino. Já não é um jogador da idade do Matheus, não é? São jogadores em momentos diferentes. O Matheus está num processo de crescimento em que vem da base, chega e está à procura de se impor na equipa profissional. O Jefinho estava num momento em que, entre aspas, até poderia estar a criar alguma frustração de passar os 20 anos, 21, e se calhar não chegou àquilo que ele gostaria de ter chegado. Eu acho que foi o Jefinho que disse, eu acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência. Eu acho que ele disse esta semana que quando faz o contrato, quando chega à equipa principal do Botafogo, estava a negociar com o Brusco ou estava a negociar com algum clube. Esse era o seguimento da carreira dele. Ele estava no nosso time sub-23 e não estava nos planos, confesso. Eu não vou dizer que estava porque não estava, mas entretanto ele destacou-se, as pessoas internamente falaram dele. Tivemos algumas lesões no clube, ele salta acima e começa a destacar-se muito. É assim que aparece o Jefinho. Não vamos dizer que fomos nós, fantástica comissão técnica que chegou e sabia que existia um Jefinho, que nós sabíamos que havia, mas não sabíamos que era aquele. E chegou a estar fora dos planos. Chegou a estar. Vocês. E fora dos planos, não. Simplesmente ele estava naquela equipa sub-23 e nós não sabíamos que podíamos contar com ele como contámos para ser foi titular em muitos jogos, não é? Sim. Agora, esse é um processo diferente. O Matheus é um menino realmente muito jovem ainda, cheio de qualidade, cheio de potencial, tecnicamente fora de série, precisa de crescer e precisa de espaço. E às vezes, eu também já falei sobre isto, a melhor forma de proteger um jogador por vezes é até ele nem jogar alguns momentos e escolher os momentos certos onde ele deve jogar. Porque ele tem que saber lidar depois com as vaias, com a frustração, e ele ele até há pouco tempo nem sequer podia dirigir. Por isso temos que ter muita calma com ele, muita serenidade, porque o Matheus vai aparecer e vai ser um grande jogador. Não sei se vai ser já na próxima época. Tem a sorte de treinar com um jogador como o Tiquinho, que o pode ajudar e que lhe pode ensinar muita coisa, como alguns jogadores, por exemplo o Marçal, ajudou muito o Jefinho no momento em que o Jefinho chegou. Pô, legal falar isso. Muito, porque eles jogavam no mesmo corredor e o Marçal estava constantemente a dar feedbacks ao Jefinho. E isto é a importância quando se fala em time jovem ou time de experiência, esta mistura é decisiva por isto. O talento ajuda a gerar talento. Se tiveres dois médios bons, um ajuda o outro a crescer. Esta é a primeira. E o segundo é que a experiência ajuda aos mais jovens. O Marçal estava no corredor esquerdo, mas quando ele chegou, vocês lembram-se que ele não podia jogar logo. Ele chegou e só podia jogar no início passado um mês é que ele pôde começar a jogar. Da janela, né? Exatamente. Então ele andou a treinar, muitas vezes treinava no time que não ia jogar como titular, e nesse time também estava o Jefinho, na esquerda. Caramba, olha E ali, só, né? cara. Ele estava constantemente a dar feedbacks, a ajudá-lo. Posicionamento, né? Posicionamento, quando é que arrancas, quando é que aproximas, quando eu faço isto tu sais, parte para a dar confiança, porque um jogador com as qualidades do Jefinho é um jogador de drible, não é? De muito drible, de ir para cima, de partir um contra um. E isso, eu acho que estamos a perder um bocadinho isso no futebol. Exato. O Jefinho traz isso no futsal, traz isso de outro contexto, e é importante não retirar isso. Porque os treinadores da base, esta é uma discussão que existe muito em Portugal, gostam de tirar isso aos meninos, não é? É muito aquela lógica do recebe e passa, recebe e toca, joga 2 toques, e os criativos onde é que ficam no meio disto, não é? E o futebol precisa de criativos para desmontar linhas que são cada vez mais organizadas. Por isso é que um jogador como o Jefinho faz a diferença. Cara, muito interessante Muito você falar isso sobre o Jefinho. É como ele disse, no Brasil também, o drible tá raro. Você tem vários jogadores de velocidade, né? Agora, driblador, capacidade de como a gente já produziu... Aquele jogador virtuoso num contra um, cada vez aparecem menos, né? Pra mim o Jefinho tá, se não o melhor driblador hoje do futebol brasileiro, tá ali no top. Um driblador, assim, de 1 contra 1, acho... A gente tinha o Michael que saiu. Exatamente. É uma coisa muito natural nele. Muito natural nele. É fluidez pura. Sim. Ele recebe a bola e aquilo Talento. sai naturalmente. Talento. E interessante também essa questão do Marçal ajudá-lo, né? Agora, na parte mental, em relação ao Jefinho, eu lembro muito bem de entrevista do Luiz Castro, uma entrevista onde o Jefinho não foi pro jogo, né? Em um momento que ele tava ali, em tese, em ascensão. Quando o jogador, você disse da mudança da vida dele, né? Um jogador que talvez estava traçado a ter uma carreira em clubes menores,
divisões inferiores e daqui a pouco, pum, é o cara no Botafogo. Tudo muda. Vai se empilhar jogos e jogos. Vocês tiveram que ter essa parte de conselho, de colocar na cabeça dele. Sim, é muito importante ter isso. E é importante perceber quando o jogador, como vocês dizem, dá mole, quando ele facilita um pouco, quando ele se desconcentra, atuar. E se isso nunca acontecer, sermos nós a provocar isso, porque ele tem que sentir esse desconforto. Ele tem que sentir isso. Ele, quando eu digo, não estou a falar do Jefinho, estou a falar num jogador com essas características. Tem que perceber que a vida de repente mudou, mas não é tudo facilidade. Ele tem que lutar porque é o que vocês estão a falar. Ele chega ali e de repente apanha-se como titular de uma equipa, mas tem que se manter focado, concentrado a 100%. Senão vai ser mau para ele, não só para esse ano, mas para a carreira. Porque se o futebol tem uma característica, é que isto é efêmero, não é? A carreira do jogador de futebol dura muito pouco tempo. Exatamente. Por isso nós, como treinadores, também temos que contribuir para essa educação dos jogadores. E o Luís, falávamos do Marçal, e o Luís também fez muito isso com o Jefinho. Conversou com ele muitas vezes, conversou com a diretoria. Quis alterar a questão do caso da habitação dele, porque o Jefinho ainda estava a viver com outros meninos e tinha que se deslocar, estava a viver muito longe do centro de treino. E o Luís quis alterar essa situação, porque, como falava há pouco, é um ativo do clube, passa a ser um ativo do clube, renova um contrato, passa a valer X, o clube também tem que ter alguns cuidados com o jogador. Por um lado tem que lhe oferecer condições, e por outro lado é uma mão a dar palmadinhas nas costas e outra preparada para lhe dar um cascudo na cabeça cada vez que ele se desvia, mas isso é para o bem desse tipo de jogadores, não é? Então ele morava num alojamento. Eu não sei se ele estava num alojamento ou num apartamento, parte do clube. Sei que ele estava a morar muito longe do Lonier e tinha que se deslocar. E com vários outros jogadores. Acho que estaria com mais jogadores, sim. E o Luís Castro, imediatamente, quando surgiu a questão dele começar a ter mais jogos, ter mais regular, falou sobre essa situação. Até porque ia aparecer uma renovação e tínhamos que proteger o jogador, dar-lhe mais algum conforto. Isso é legal você falando, porque vocês, ainda mais quando o Castro. Quando o Textor falava da chegada de vocês, um do ponto que ele batia muito era na formação de vocês com a base, né? Tipo, quase como professores, né? Do futebol falava muito isso do Castro, é um professor e tal. Então, assim, com essa experiência que vocês têm na base, fizeram um trabalho maravilhoso no Porto, né? Que é um trabalho que é muito falado. Você citou, né? Muda tudo. Ele tava ali e começa a jogar e renova salário, patamar financeiro. Com a experiência de vocês no futebol, mesmo que pode ser naturalmente, o cara nem tá pensando nisso, mas o jogador, ele muda. Ele assinou um contrato novo, muda o patamar financeiro, ele começa a ter um outro status, ele naturalmente ele dá uma mudada. E aí vocês têm que dar aquela puxada pra realidade, né? Tem que acontecer muitas vezes, por isso é que em alguns clubes, como no Porto, já existia a questão da educação financeira dos jogadores, não é? A partir do momento em que eles começavam a ter algum tipo de salário, começavam a ser educados nesse sentido. Olha, uma parte do teu salário é importante que seja guardada, outra parte é importante que tu possas utilizar, porque também tens direito a este dinheiro que foste tu que o conquistaste, porque muitos deles não tinham a estrutura dos pais por trás. Alguns jogadores, na base, em Portugal, acontecia muito. E então havia essa parte, a educação financeira, a educação com a comunicação social, porque o jogador vai ser isso e muito mais do que isso, não vai ser só jogador de futebol, não é? E se ele chegar ao patamar em que faz esse contrato, mas tem alguma educação, algumas ideias na cabeça, em que tem ali a consciência de que aquilo é importante, ajuda. Por isso temos que estar alerta, obviamente, porque de repente um jogador apanha-se a ganhar 50 vezes mais do que aquilo que ganhava, se calhar tem um passado de alguma dificuldade, pode ter ou não é? Mas no futebol acontece muito vir jogadores de contextos sociais mais difíceis. Sim. Porque era aí que existia muito o futebol, de rua, o talento. A maioria. E é importante depois esse contraste, não é? Nós atuarmos e ajudarmos, só estamos a fazer isso para ajudar o jogador a ter uma carreira mais longa, apenas. Cara, muito, muito interessante essa atenção, né? Essa atenção, Jefinho, né? Agora saiu uma série, acho que foi no canal do Cartoloco, não foi? Que ele acompanhou a vida do Jefinho. Do Jefinho, especificamente. Como mudou, né? Não vi, do Jefinho. Acho que foi do Jefinho. Daqui a pouco a galera pode me ajudar aí. Por causa que ele era do Resende, coisa e tal. Então, assim, né? A mudança de vida do jogador, assim. Porque... E que eu torço muito, driblador, cara do futebol brasileiro. O Cantarelli. Tomara que um espectador nosso, o Renan Oliveira, mandou aqui lembrar também de que o Everton Ribeiro é driblador e o Cebolinha também. O Everton não é o drible diferente. Qualidade, é um drible... Ele é habilidoso e o Cebolinha pra caramba. Não encontrou o futebol dele. Não é drible né? na velocidade do O Everton, ele dribla mesmo. Ele gira, mas é na movimentação do corpo. O Cebolinha é o cara driblador. Isso, Cartolocos fez um vídeo mostrando o dia a dia do Jefinho, exatamente. Vou assistir. Bom.